aqui. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 2 de abril de 2026, aniversário do nosso irmão querido Chico Xavier, né? Se estivesse aqui entre nós. Que ele nos ajude e nos fortaleça, nos inspire bons propósitos. E na noite de hoje é a noite do estudo do Evangelho. Todas as quintas-feiras, ó, é a noite do estudo do Evangelho. E hoje, na tradição cristã, né, é a Quinta-feira Santa, quando Jesus se reúne com os discípulos, né, para a última ceia. E depois ele vai ser preso, vai ser morto, e no domingo tem o seu retorno à terra, retorno ao relacionamento com os amigos, só que agora de forma espiritual, né? Com o seu corpo espiritual. Então, essa tradição cristã é muito bonita, né? Eu gosto muito desse período de Semana Santa. E na noite de hoje, como eu falei, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as quintas-feiras. E hoje recebemos aqui a nossa irmã Cleide deixa eu ver, Quaglio, né? Coalho, coalho. Quaglio, trabalhadora da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, em Teresópolis. Conheço essa casa, já fizemos trabalho lá, uma casa de queridos irmãos. E a nossa irmã Cleide vai estudar conosco o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema: não saiba a vossa mão esquerda, né? O que dê à vossa mão direita. E nós vamos estudar hoje o item 7.8, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ler uma pequena páginazinha desse livro aqui, ó, Ânimo, de Lourival Lopes. A página escolhida foi Ser Otimista. Diz assim o nosso irmão: se o otimismo vem e diz, acredita em ti e age, e o pessimismo diz, para quê? Qual dessas vozes segues? O pessimismo gera doenças e infelicidades, mesmo quando assume a aparência de um justo comodismo ou preguiça. Ainda que te demande esforço, ser otimista e encontrarás mais à frente os frutos dos teus esforços. A vida traz à tua mão o que mais necessitas, na hora mais certa. Crê que o que diz respeito a ti caminha para melhor. Se alegre e sustenta com garra o teu otimismo. O teu otimismo é a tua salvação. Até o chão é otimista, pois faz crescer a semente. Então, nesse momento, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, nosso irmão Deolinda Amorim, todos esses irmãos que tanto nos incentivam a continuarmos trabalhando na divulgação do Evangelho, que tanto nos incentivam para que façamos essa reforma íntima, que já se faz urgente, né? Para que a gente possa, né, com ombros fortes que o Senhor nos concede, continuarmos trabalhando e auxiliando o nosso mestre querido, que precisa da nossa ajuda, porque atualmente vivemos um mundo pouco conturbado. E o mestre sempre conta com os homens de bem. Então, Senhor, aqui estamos nós, prontos para te auxiliar. E também te pedimos, Senhor, que tenha piedade, que tenha misericórdia desses nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo muito, alguns passando por dores acerbas, mas também tenha misericórdia e piedade daqueles que estão promovendo a dor no mundo, porque esses são os mais infelizes. E assim, envolvidos pelas suas bênçãos que caem do alto, queremos te pedir, Senhor, que abençoe a nossa irmã Cleide, abençoe a sua família, o seu lar, o seu trabalho doutrinário, que ela possa estar sempre aqui junto a nós, nos ajudando a compreender um pouco mais esse evangelho. E que ela possa ser, nesse momento, muito inspirada pelos anjos guardiães
para trazer para todos nós a palavra do Evangelho de acordo com os teus ensinamentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Minha amiga, você tem até 7h30, tá? 7h30, 19h30, para fazer as suas considerações. Como eu falei, que o Senhor te abençoe sempre. Muito obrigada. Gente, mais uma vez, desculpe o atraso aqui, que eu troquei de computador e aí deu uma confusãozinha aqui, mas tudo bem. Então, né, nessa semana que nós todos nos lembramos tanto de Jesus, né, que ele possa estar conosco, nos envolvendo em suas vibrações de amor e nos intuindo também para que a nossa palavra possa colaborar bastante com cada um, né? Para todos nós. E a gente que é o primeiro a refletir, né? Que a gente também possa aprender. Então, o nosso tema hoje, né? É convidar os pobres e os estropiados. Quando você diz, né, e pede misericórdia por aqueles que nesse momento causam a dor, estão entre os pobres e estropiados. Então são eles que mais precisam de luz, de orientação, né, de um caminho novo. A ação de todos nós impacta a vida de qualquer um que está ao nosso redor. Então, né, tudo que nós escolhemos impacta a vida dos demais. Bom, essa passagem de Jesus, né, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, faz parte de uma parte do Evangelho de Lucas, em que Jesus é bom para a gente se situar, né? Porque a gente tira um pedacinho, mas a gente precisa se situar. Onde Jesus condena a atitude do judaísmo ante o reino de Deus, só para a gente entender onde que ele chegou, né? Então, nessa parte, né, que inclui o capítulo 14, primeiro Jesus fala dos judeus que encontrarão a porta fechada e entrarão gentios, né? Então, por que ele fala isso? Porque ele está lembrando do orgulho e das obras de iniquidade dos judeus. Olha só como que serve para nós também, né? Então, ele está lembrando o povo judeu da iniquidade e que eles encontrarão a porta fechada e os gentios, com a sua fé, com a sua simplicidade, poderiam entrar. Ele também lembra que ele não morreria fora de Jerusalém, porque lá em Jerusalém mataram tantos outros profetas, né? E que naquele momento Herodes o queria morto, né? Mas ainda assim, Jesus mandou o recado, disse que, apesar disso, né? Estou falando com as minhas palavras, ele continuaria a expulsar os demônios, a curar, a continuar o seu trabalho, apesar de tudo, né? E também reprova aí a mentalidade dos fariseus. Lembram? Aí tem a concepção e a mesquinharia do sábado, lembra? Quando fala quem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem. Isso também serve para a gente avaliar, né, as nossas escolhas. A ambição dos primeiros lugares, que é a lição de humildade, onde nos colocar, né, sem nos exaltar perante os outros, que é preferível que sejamos convidados a estar próximo do que alguém pedir que você se levante para outra pessoa, né? E, finalmente, a mentalidade interesseira, que é a parte que nos interessa, a mentalidade interesseira, que é o que nos interessa. Então, vamos começar. Essa palavra interesse, o que é interesse, né? É o que importa, é alguma coisa que nos importa, que é útil, que é vantajoso, seja na questão moral, social ou material, né? Então, é o que nos interessa. Também um estado de espírito que se tem para com aquilo que vai ao encontro daquilo que nos chama a atenção. Mas
Aí que está a questão. O que é útil? O que é vantajoso, seja no campo moral? O que são o conjunto de valores de cada um? Aí que vai variar a coisa, né? Porque o que eu posso pensar como útil, o outro não pensa da mesma maneira. O que é vantajoso para mim não é para o outro. O meu conjunto de valores não pode, não necessariamente vai coincidir com o conjunto de valores do outro. Então, essa área de interesses varia. Nós estamos só refletindo. Como Kardec sempre falou para nós, por sermos uma filosofia, precisamos refletir, né, usar da lógica sobre aquilo que chega até nós, para que a gente não receba simplesmente sem analisar, né? Então, todos nós temos algo a oferecer, não é verdade? Seja em todos os campos das nossas relações humanas, todos nós temos algo a oferecer. E é através dessa troca que a gente cresce. E também temos algo a receber. Nós, às vezes, oferecemos alguma coisa, mas também recebemos, né? Mas só para a gente lembrar, eu vou ler aqui a passagem, que é o capítulo 14, de 12 a 15. Disse também ao que o convidara. Então, disse a quem convidou Jesus: quando fizeres um jantar ou uma ceia, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que eles, por sua vez, te convidem e já tenhas a tua recompensa. Quando fizeres um jantar, chame os pobres, os entrevados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurados, porque esses não têm com que pagar, pois receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Então, veja, ele está dizendo aqui, né, que qual é o que move, então, convidar alguém para a nossa ceia. Isso nos leva a pensar, né, sobre essa questão importante. Quando temos algo a oferecer, no caso a ceia, o que contém uma ceia, um jantar, uma boda, né? Esse banquete que eu tenho a oferecer, por que que nós o fazemos? Por que nós oferecemos esse banquete, ou essa ceia, ou esse jantar? Essa é uma pergunta importante. Quando nos é oferecido, por outro lado, por que que nós aceitamos ou por que nós recusamos? Então, são essas questões que nós vamos pensar aqui. Se temos algo a oferecer, será dirigido a alguém, certo? Certo, nós vamos dirigir a alguém. E esse alguém será definido segundo os motivos que me levam a esse oferecimento. Então, quando eu vou oferecer algo a alguém, eu tenho em mente alguém ou algumas pessoas que estão de acordo com o que me move esse oferecimento. Então, vejam como Jesus colocou ali. Para que eu vou oferecer alguma coisa? Oferecer, por exemplo, saúde para quem tem saúde. Oferecer equilíbrio para quem está equilibrado, né? Então, aquele meu convidado tem que estar de acordo com o que me move a oferecer. Por outro lado, aquele que a quem se oferece vai estudar a oferta. Será que eu vou? Será que esta oferta me interessa? Então, tudo tem um interesse. A questão não é o interesse em si, se ele é bom, se ele é ruim, né? Depende da qualidade desse interesse, do objetivo, depende do que eu quero com isso. Mas para a gente ilustrar, então, essa reflexão nossa, eu trouxe aqui
uma parábola de Khalil Gibran, que está no livro Jesus, o Filho do Homem, que vai nos ajudar a refletir bem sobre isso. Essa parábola se chama Efraim de Jericó. Talvez alguns de vocês já conheçam. Esse livro é muito interessante, de Khalil Gibran. E eu vou ler para vocês, ela é pequititinha, para a gente entender. Então, ela diz assim, quando ele retornou a Jericó, né, Jesus, procurei-o e disse-lhe, mestre, no dia de amanhã, meu filho tomará uma esposa. Rogo-te que nos honre com a tua presença nas bodas, como honraste as bodas em Caná, na Galileia. E ele respondeu, é verdade que uma vez fui a uma boda como convidado, mas não mais serei um convidado, agora eu próprio serei o noivo. Suplico-te, mestre, vai às bodas do meu filho. E ele sorriu como que a me repreender e disse, por que me suplicas? Não tens bastante vinho? Meus cântaros estão cheios, mestre, mas imploro-te, vai às bodas de meu filho. Então ele disse, quem sabe? Talvez eu vá, e com toda certeza poderei ir, se teu coração for um altar em teu templo. No dia seguinte, meu filho se desposou, mas Jesus não veio à boda. Embora houvesse muitos convidados, para mim foi como se ninguém tivesse vindo. A bem da verdade, ao receber os convidados, nem eu próprio estava lá. Talvez, quando o convidei, meu coração não fosse um altar. Talvez eu ansiasse por outro milagre. Aqui Jesus faz uma pergunta muito interessante, né? Nessa parábola. Por que suplicas, né, a presença? Não tens bastante vinho? Essa pergunta ela é importante. Por que, então, ele convidou Jesus para a boda? Porque na boda de Caná, ele não deixou que faltasse vinho? Será que foi esse o motivo pelo qual Jesus o convidou? Para garantir que na sua boda tivesse bastante vinho? Ou então, porque a presença de Jesus, porque ele indo para Jericó, viu Jesus, então Jesus já era conhecido, então se ele tivesse Jesus dentro da sua festa, a sua festa seria brilhantada com a presença de Jesus. Olha só, essa é uma outra possibilidade. Ou porque gostaria de ouvir-lhe a palavra e que isso seria maravilhoso para todas as pessoas que estivessem presentes. Então, são várias possibilidades, mas Jesus colocou para ele uma condição. E nesta condição que Jesus coloca para ele está também a mensagem da passagem aqui, né? Então, qual é a razão pela qual eu vou convidar as pessoas? Mas vamos pensar aqui, como é uma boda, uma parábola, a gente sempre pode interpretar trazendo para o ensinamento que melhor nos interessa, né? A boda ou a ceia, a gente poderia interpretar, né, ou jantar, como é colocado ali, representar como o coroamento de uma etapa da nossa vida, ou um momento especial que queremos compartilhar. Quando você convida, você está querendo compartilhar. Poderíamos dizer que é quando nos consorciamos com a lei maior, com as metas do bem. Então, eu quero compartilhar ou dividir ou oferecer. E para consorciar, ou seja, me unir a uma lei maior, eu já tenho que ter
chegado a um ponto de compreendê-la, né? E esse é o que nós buscamos, o que a doutrina espírita nos ensina, né? Porque Deus não é uma entidade, Deus é a lei. Deus é a lei de amor que rege tudo e a todos. E nossa caminhada é o quê? É cada dia irmos compreendendo esta lei, vivenciando o que nós já compreendemos, e aí nós estamos nos consorciando com essa lei. Então, a boda seria um momento especial para nós de compartilhar, e por isso convidamos. E o vinho? O vinho representa as nossas conquistas ao longo da nossa vida, da nossa jornada. São recursos acumulados tanto no campo das realizações materiais quanto no campo das aquisições morais e éticas, né? Então, se eu poderia convidar Jesus, será que eu não tenho os recursos suficientes e Jesus viria a complementar esses recursos que eu preciso, né, ou que eu não tenho, né, que iria dar qualidade à minha boda, né? Então, esse vinho, o que eu já tenho disponível para distribuir e para oferecer, são as minhas aquisições. O templo e o altar. Nosso corpo é o templo onde nos abrigamos. É o que nós recebemos na encarnação que faz com que nós possamos agir no mundo, né? É o nosso templo. E o altar. E esse corpo, esse templo, é onde tudo se constrói. E de onde tudo se esparge de nós para o mundo. E o coração é o nosso altar. Lá é o lugar onde trazemos tudo o que nós selecionamos como mais especial, como sublime, aquilo que nós separamos, selecionamos, aquilo que já amadureceu em nós, segundo os ensinamentos, segundo o nosso entendimento dessa lei maior. É o que está em nosso altar, né? O mestre e o noivo. O mestre e o noivo, porque ele disse que em determinado momento não seria mais um convidado, ele seria o noivo. Se ele fosse o noivo, né, ou anfitrião, ele passaria a ser um anfitrião, né? Sendo noivo, e aí? Quem seria digno de consorciar-se com ele? Esse é o nosso objetivo, né? Quando ele diz que é o caminho, a verdade, a vida, nós temos que aprender isso, para que a gente possa se consorciar com ele. Quem se absteria das grandezas do mundo para estar nessa boda, quando Jesus é quem convida? Aí estão nossas grandes dificuldades. Quando ela fala do mundo de hoje, como nós estamos vivendo tantas dificuldades, tantas violências, tanto desequilíbrio, né? E tudo isso está ligado às questões materiais, à ganância, à avareza, ao poder, né? À posse, ao domínio. E essas pessoas, né? E estamos no meio disso tudo, seriam capazes de abrir mão de todo este poderio, de todas essas grandezas, para estar num compartilhar com Jesus, dentro dos preceitos e dos ensinamentos que Jesus trouxe? Porque antes de Jesus, nós tínhamos um mundo em que as populações extremamente belicosas, onde as leis eram muito duras, as injustiças, é claro que as condições de vida também eram muito difíceis, mas quando Jesus chega, é um marco no entendimento das relações humanas. Jesus traz outra lei,
né? Quando a gente vê em Mateus, a partir do capítulo 5, 6 e 7, que Jesus fala e traz para nós todas as condições e todas as regras para que a gente pudesse seguir e construir no mundo o reino, né? O reino do céu. Então, ali, nesses capítulos todos, a gente encontra todas as regras que a gente precisa, mas elas são completamente distantes desta realidade que a gente ainda traz. Né? Então, quem seria capaz de abrir mão disso para compartilhar com Jesus? Mas ele sendo convidado, mudando, né? Sendo Jesus o convidado, quem abriria as portas do seu templo para receber Jesus? Quem receberia? Porque nós falamos com muita facilidade que nós somos cristãos, não é verdade? Todos, somos cristãos. Somos cristãos, realmente. É preciso abrir esse templo para receber Jesus. Mas para que Jesus permaneça em nossa boda, olha a condição que ele deu, né? É preciso que o meu altar esteja pronto para recebê-lo. É preciso que eu tenha purificado este altar, que eu tenha transformado a minha vida dentro dos ensinamentos que ele trouxe, das leis que ele modificou, da nova visão de mundo, de relação, de futuro que ele trouxe para nós. A nossa relação com o próximo, a nossa relação com aquele que necessita, a nossa relação com aquele que sofre, a nossa relação com aquele que erra, que peca, né? O criminoso, o doente, aquele que está em condições de grandes dificuldades, o excluído, o abandonado. Olha como Jesus modifica completamente a relação com todas essas questões. Né? Será que eu já tenho condição, já consegui purificar a minha visão em todas essas relações para ser capaz de recebê-lo em meu altar? Né? E para compreender e ouvir a sua palavra, será que a minha boda é digna da presença dele? É? Então, em tudo há um interesse, mas é preciso saber se esse interesse é bom ou não. Na passagem, quando ele fala, não convide, literalmente não é que você não possa ter os seus afetos numa boda, num jantar, numa ceia, né? Mas ele diz por quê? Eu não posso trazer por interesse pessoal. Eu vou convidar aqueles, como a gente colocou aqui, que vai abrilhantar ou porque eu tenho interesse que a presença daquela pessoa no meu jantar vai me tornar importante. Isso não, né? É o que ele diz na passagem. Mas aqueles que realmente necessitam, aquele que necessita do alimento, eu posso oferecer o alimento. Aquele que necessita o coxo não físico, mas o coxo porque está em desequilíbrio e a vida não anda, não caminha. Eu posso oferecer o equilíbrio para que ele se levante, se reerga e possa voltar à sua vida, né? Aquele que sofre, eu posso ter algo a oferecer, um equilíbrio, consolo para aquele que sofre. Então, são esses que eu preciso dar alguma coisa e que eles não têm condição de me retribuir. Então, é desinteressado, é por amor, é por consciência, é por querer que aquele que está ao meu lado cresça tanto quanto eu. Né? Se tem um banquete a oferecer, é preciso avaliar por que oferece e quem iria se beneficiar com ele. O que me move a caridade?
Isso também é uma questão importante. O que move a caridade? A minha para que eu apareça, para que as pessoas me vejam como uma pessoa muito boa, uma pessoa ótima. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vemos isso, né? Que a melhor caridade é aquela que ninguém vê, é aquela que não preciso noticiar, não preciso ser fotografado. Ao contrário, quando fazemos isso, nós diminuímos mais ainda aquele que naquele momento está em carência, né? E qual o motivo, então, que me leva a isso? A consciência é saber que eu tenho algo que possa melhorar a vida do outro de alguma maneira. E às vezes até sem que ele perceba. Isso é o melhor ainda, né? Às vezes você pode ajudar uma pessoa porque você sabe que ela está em necessidade e fazer de tal forma que ela nem perceba que você está ajudando e ela daí para frente segue o seu caminho. Essa é a melhor maneira, porque você não fere a dignidade do outro. Ao contrário, você valoriza a força e a capacidade que a criatura tem de caminhar com as suas próprias pernas, né? Se você é um convidado, poderá abster-se de suas ocupações para compartilhar as alegrias com aquele que abre o seu templo e o seu altar para você? Também nós, enquanto convidados, também precisamos, né, avaliar os convites, se realmente aquilo importa para mim. E se eu vou, quantas vezes as pessoas, e na sequência da passagem a gente vai ver, né, um outro momento que convida, vai fazendo os convites e as pessoas vão recusando, vão recusando. Um está ocupado com isso, o outro ocupado com a terra, o outro vai a um casamento, e ninguém tem tempo para ir. E ninguém avalia o valor de estar naquele pequeno momento, naquela pequena ceia, o valor daquele momento. O valor, quem sabe, de um grande ensinamento, de uma palavra que vai mudar a sua vida. E nós ficamos presos e, né, aprisionados numa rotina em que a gente não para, em que a gente não olha para nós mesmos e ficamos valorizando apenas aquilo que é passageiro, aquilo que às vezes é apenas material, apenas uma posse, mas que é temporária. O que é permanente sou eu mesmo. O que é permanente são minhas aquisições morais, éticas, é o melhoramento de mim mesmo, são as vitórias que eu faço em cima de mim mesma, das minhas dificuldades, das minhas deficiências. Então, cada vitória que eu tenho é o que eu vou levar. Mas para isso, para eu conseguir essas vitórias, eu não consigo sozinha. Nós não conseguimos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. O outro é um parâmetro para mim. O outro, ele pode não acertar em tudo, assim como eu também não, mas o outro é quem me ajuda. O outro, às vezes, é um espelho para que eu possa enxergar a mim mesma, minha própria dificuldade. E aí eu aprendo. Né? Então, eu preciso do outro, eu preciso estar com o outro, eu preciso valorizar essa presença junto do outro e compartilhar. Assim como ele compartilha comigo, eu também compartilho com o outro. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de alguma coisa para estar com o outro. São momentos especiais que talvez essa oportunidade não volte. Talvez esse convite não volte. E o contrário.
se eu desperdiço um banquete que eu já conquistei, né? Recursos que eu já conquistei. Tenho aí, figurativamente, uma adega com bastante vinho, que são minhas aquisições, e vou gastar com aquele que também tem. Qual o valor disso? Se eu posso oferecer para aquele que ainda não experimentou, para aquele que ainda não teve oportunidade, para aquele que ainda não teve a alegria de conhecer novos ensinamentos, novas aquisições, e eu posso ter a alegria de oferecer. E aquele que sai da minha festa, que sai do meu jantar, vai sair melhor do que quando chegou. E, consequentemente, eu sairei melhor. Porque, mesmo que eles cheguem em carência, né? Ou buscando alguma coisa, ou necessitando de alguma coisa, eles também, por sua vez, trazem sempre algo para que a gente possa aprender. E isso a gente vê na nossa própria vida, não é, gente? A gente que trabalha muitas vezes com pessoas mais simples, que não tiveram oportunidade da educação formal, né? Mas tem a sua vida de relação nas suas comunidades, e a gente conversando com eles, a maneira como eles vivem, como se cuidam, como acodem uns aos outros, quanta coisa que nós aprendemos, quanta coisa que nós não fazemos e que eles realizam com tamanha simplicidade. Então, muitas vezes nós somos os anfitriões, mas somos nós que aprendemos. Mas nós só vamos aprender se nós estivermos com o nosso templo e o nosso altar abertos a esse aprendizado. E eles, por sua vez, também estiverem abertos nessa busca, na disposição de aprender, na disposição e na humildade também de receber, né? Abrir o seu templo e colocar o seu altar à disposição do banquete não é simples, não é simples, né? Muitas vezes isso é difícil, porque exige um exercício muito grande nosso de transformação também. Quando é que nós sabemos que estamos prontos para isso? Quando é que nós sabemos que podemos oferecer algo a alguém? Que estamos prontos para isso desinteressadamente. Desinteressado no aspecto negativo, né? Lógico. Mas, e quantas vezes a gente faz sem pensar? Por exemplo, chega uma pessoa importante na casa espírita, um orador, a gente às vezes vai, quer colar lá do ladinho dele, quer tirar foto e guarda aquela foto. Uma coisa é admiração, outra coisa é você usar do brilho de alguém para você brilhar, né? Então, isso não pode ser um móvel para os meus convites. O que deve mover os nossos convites deve ser o compartilhar de algo especial. Especial para você e especial para aquele que irá receber. Então, convidar os pobres, os estropiados, como diz aqui, os entrevados. Aí a gente hoje pode colocar o que mais? Os entristecidos, os depressivos, né? Hoje a gente tem quase que uma situação de saúde pública que é a ansiedade. Quantas pessoas hoje estão passando vivendo crises de ansiedade, e a gente observa que, inclusive, em jovens e crianças, já passando por esses processos de ansiedade, necessitando de medicação,
porque a nossa vida está muito complexa, tudo muito rápido, muita informação, muitos estímulos e muitas cobranças que você tem que saber, você tem que fazer, você tem que realizar, a competição e os valores essenciais daquilo que você é, daquilo que você é bom, isso não conta. Então, isso tem gerado processos graves de ansiedade em nós, né? Então, se eu posso, de alguma maneira, oferecer a essas pessoas um outro caminho, e a nossa doutrina espírita, ela tem um manancial imenso de orientações que nos ajudam a oferecer a essas pessoas caminhos diferentes. Eu gosto muito de ouvir uma música de uma jovenzinha, agora eu não lembro o nome dela, a música dela mesmo, muito novinha, e ela fala assim: calma, o mundo precisa de pausa. E às vezes nós precisamos de pausa. E, e eu convidar essas pessoas, no momento de pausa, no momento de calma, para que a gente reflita sobre refazer o caminho de tal forma que eu possa vencer o meu desequilíbrio, que eu possa vencer a minha fome. Fome de quê? Fome de amor, fome de paz, fome de atenção, né? Existem tantas fomes que nós temos hoje, de respeito, de carinho, né? A pobreza, oferecer a quem é pobre em entendimento, em conhecimento, e oferecer esse conhecimento, oferecer uma luz diante da vida, um outro olhar para a vida. A doutrina espírita, né, enquanto filosofia, também ajuda a entender a vida de uma outra maneira. Nós que viemos de outras religiões e viemos para o espiritismo, podemos dizer claramente isso, como nós enxergávamos antes e como nós enxergamos hoje o mundo. E isso foi um banquete que nós recebemos num momento especial da vida, e daí para frente nós seguimos. Seguimos porque quisemos continuar a receber esse banquete de conhecimentos e transformando a nossa vida, que é esta reforma íntima. E a nossa vida, ela é a reforma íntima individual, mas também a reforma coletiva. E são através desses banquetes, são através dessas ceias, esses encontros, essas relações que nós temos, é que nós conseguimos oferecer de nós aquilo que nós já adquirimos, para que o outro possa se fartar também. Então, é aquele que quer. Não adianta eu convidar aquele que não quer, ou aquele que já tem. Eu preciso convidar aquele que quer receber, aquele que está com fome de aprender, de mudar, aquele que já olha para a sua vida e vê que a sua vida já não faz sentido. E aquele que está adoecido e esse não faz sentido tem um outro peso, o peso da desistência. Quando a gente conversa com alguém e ele diz que já não tem sentido na vida, que quer desistir, o que você pode oferecer? Muita coisa, né? Você não pode decidir por ele, mas você pode oferecer um quadro de possibilidades, de conhecimento, para que ele possa lidar diferente com a vida e encontrar outro sentido, encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? Então, nossas ceias, nossos banquetes, que podem ser todos os dias, que podem ser na casa espírita, que podem ser dentro do seu lar. O nosso culto no lar é uma ceia, é um banquete que nós oferecemos para a nossa família. É uma oportunidade que nós oferecemos à nossa família e quem nós convidamos para ele. A nossa casa espírita,
o que nós oferecemos, quem nós convidamos, né? E também, em quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, o que nós já temos para oferecer, que a gente possa ser anfitriões a dar a alguém aquilo que ele precisa. E com certeza a gente recebe, e recebe muito, muito. Então, no final, essa lição de Jesus, ela não é complicada, mas parece assim um paradigma, né? Ela não é complicada, mas ela não é fácil às vezes, porque eu preciso abrir mão de algumas coisas, abrir mão do meu orgulho, abrir mão da vaidade, abrir mão de certos interesses que possam vir a me desviar, que possam vir a alimentar a minha vaidade, né? As minhas fantasias, ou o meu orgulho, ou querer o meu brilho, né? Nada disso. Então, ela é simples, mas não é fácil. Então, Jesus não espera de nós que sejamos grandes, que tenhamos grandes demonstrações de santidade. Não é nada disso. Que a gente seja do nosso próprio tamanho, porque cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua aquisição e cada um tem aquilo a que oferecer. E oferecer àqueles que estão próximos e que ainda não adquiriram ou a que ainda não enxergaram, né? Então, não precisamos ter os nossos cântaros lotados de vinho, mas que tenhamos o suficiente para oferecer àquele que ainda não tem. Ele espera de nós, sim, corações que sejam já um altar simples, mas capaz de receber, capaz de dar espaço àqueles que precisam e que possam externar a sua verdade dentro daquilo que eu já consigo compreender e viver da verdade que ele deixou para nós. Que a gente demonstre a vontade e o esforço de lutar as lutas de Jesus. Esse também é difícil, porque as lutas que Jesus travou, nós ainda não conseguimos travar. Nós travamos outras lutas, lutas que não precisaríamos, lutas que transformamos em guerras, que não são verdadeiramente lutas. Mas as lutas de Jesus, nós precisamos insistir em travar, que é o quê? Lutar por aqueles que necessitam, lutar pelos que sofrem, lutar pelos excluídos, lutar pela transformação dos homens em homens melhores, com compaixão, né? No Evangelho também ele coloca que a mansuetude, né, o entendimento é uma lei, é uma lei. A compaixão para com o outro, o exercício do perdão, todas essas coisas transformam a nossa relação no mundo. E são essas lutas que a gente precisa travar. E ele também espera que possamos abrilhantar as nossas ceias, as nossas bodas e os nossos jantares por nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, e não precisamos convidar alguém que faça isso por nós. Então, se parte de nós mesmos, se é sincero, se o que move esse convite, se o que move esse jantar é oferecer àquele que não tem, oferecer àquele o compartilhar de uma alegria, de uma conquista, sinceramente, aí sim, esse é o seu próprio brilho. E também oferecer, através de você, os meios para aquele que é o convidado, para aquele que você acolhe, ele possa trabalhar em si mesmo e vir a ser
aquele que no futuro convide outros tantos. Não é assim? Ora somos aquele que oferece, ora somos aquele que recebe. Ora somos os professores, ora somos os aprendizes, aqueles que ajudam, aqueles que são ajudados. Porque nós carecemos também de ajuda. Hoje eu posso não carecer de uma ajuda material, mas posso carecer de uma ajuda no campo emocional, de segurança, de afeto. Nós carecemos de muitas coisas. Então, não somos melhor do que ninguém. E nós precisamos de alguém. Nós precisamos de estar em algum lugar onde nos seja oferecido o alimento que nos faz crescer, que nos faz estar vivo, que nos faz estar bem, né? Então é isso que Jesus espera de nós, que cuidemos da nossa festa, do nosso jantar e saibamos ser bons anfitriões e oferecer aquilo que ele nos ensinou. Gente, ó, 19h30. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído com vocês. Muito obrigado, minha irmã. Realmente foi uma visão muito bonita sobre essas bodas, né? Sobre esses jantares, essas reuniões, essas ceias. Que Deus te abençoe. Mais uma vez te agradecemos muito. Leve o nosso abraço aos queridos irmãos lá da casa de Deolinda Amorim, Teresópolis, e que nós possamos sempre nos reunirmos assim para falarmos de Jesus, dos seus ensinos, do seu evangelho. Uma bela e agradável Semana Santa para você, de muita paz, de muito amor. E também uma bela Semana Santa para todos vocês, meus irmãos, que estiveram conosco aqui nessa noite, participando dessa reunião tão bonita. Então, nós vamos encerrando aqui essa noite, agradecendo a presença de todos, e eu vou pedir para a nossa irmã Dulcineia. Dulcineia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Liga seu microfone, Dulcineia. É sempre um alento, né, para os nossos corações, que às vezes está tão aflito, de procurarmos, né, estar com a nossa vida preenchida com o amor de Jesus. Agradecemos, Senhor, nesse momento, por mais esse dia. Agradecemos por mais esse aprendizado, aprendizado que traz um refrigério para os nossos corações. Somos gratos, Senhor, pela nossa irmã que trouxe essa palavra, que trouxe essa reflexão tão boa, tão gostosa, e que nos traz um coração mais calmo, né? E que nós possamos ainda refletir sobre tudo isso no final desse dia, dessa noite. E nós somos gratos, Deus, por mais um dia, somos gratos pela nossa saúde, somos gratos pelo nosso pão de cada dia, gratos por essa noite, que nós possamos estar com os nossos corações em paz e com o refrigério desse estudo, dessa reflexão, ainda para essa noite. Uma noite de paz, de tranquilidade para todos nós. Nós te agradecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo a vocês uma bela Semana Santa, um bom domingo de Páscoa, de muita luz com Jesus. Cleide, minha querida irmã, muito obrigado. Ana, Dulcineia, Menezes, Denise, Inês, Márcia, que saiu agora. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Boa noite. Obrigada a vocês. Paz Boa e noite. gratidão. Boa noite. Um beijo no coração de todos, muita luz, e que Fique com Jesus, Deus. nosso mestre, nos fortaleça sempre.
Tchau, gente. Gratidão, Tchau. Cleide. Vamos pra casa. Tchau, um beijo Você. para todos. Beijo, ó. Tchau. Beijo, coração pra você. Tchau, Foi Inês. ótimo. Tchau, querida. Beijo. Você Tchau. aqui para todos. Tá bom. Boa noite. Boa noite.